E agora os nossos comentaristas de hoje já estão aqui prontos. Rafael Mesquita, conta aqui para mim primeiro qual foi a música do Christian Ralph que mais te marcou. Por favor, vamos aqui respondendo pra gente, pessoal que está em casa. Eu gosto de cheiro de shampoo. Eu confesso, Alex, que não é o meu gênero preferido. Sertanejo e Christian Ralph, mas respeito. E a música Nova York, eu acho que é uma música que, mesmo quem não gosta muito de sertanejo, uma hora ou outra se pegou cantando aí a música famosa deles, Nova York. Tinha um sonho ir para Nova York, né, Alex? Pois é, tá certo, é verdade. Olha, eu já vou então aqui, vou deixar, já que eu chamei o Rafael Mesquita, já vou deixar ele com nossos comentaristas, que também vão responder minha pergunta de hoje, né? Já está aqui conosco o Josiel Menezes, nosso colega jornalista aqui da ABC, e também o Dr. Júlio Meirelles, advogado. Josiel Menezes, música do Christian Ralph que marcou sua vida. Essa mesma que o Rafael acabou citando, né? Nova York, realmente a colocação muito bonita, né? A afinação nessa música, acho que ganha de todas as afinações aí. Christian Ralph, né? O Christian, por exemplo, é praticamente a minha idade, né? Faleceu aí com 67 anos, então eu faço 67 esse ano. É novo ainda, né, para ter um infortúnio como esse, né, agravou a doença e não teve como recuperar. A gente deixa os sentimentos para a família e, né, a vida é assim, a gente tem que ir seguindo, mas não pode deixar passar batido uma lembrança como a dupla dessa, Christian Ralph. Doutor Júlio Meirelles, bom dia, seja sempre muito bem-vindo. E aí, qual música do Christian Ralph que marcou sua vida? Hoje eu estou quebrando aqui todos os protocolos. De fato, você consegue me quebrar dessa forma. Bom dia, Alex. Bom dia, Rafael, Josiel. Bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os telespectadores. Eu estou com o Rafael. Eu também não é o meu gênero de música preferido, né? A música sertaneja, respeito muito, né? Faz parte da cultura goiana. Do Christian Ralph, acho que fico também com a música escolhida pelo Rafael. Tive um sonho em ir para Nova York. Nova York. Olha aí, Alex, eu confesso para você, aqui. Nova York, inclusive, eu tenho experiência com essa música, porque eu estava chegando em Nova York com a minha esposa, alugamos um carro e fomos ouvindo, chegamos em Nova York ouvindo essa música. Tá vendo? Gente, olha, lógico que é uma brincadeira que eu fiz pra gente realmente quebrar um pouquinho esse clima, muitas notícias ruins que a gente dá aqui no Mundo de Sua Casa, mas a gente percebe que mesmo às vezes não gostando ali do gênero, né, a gente se lembra alguma passagem da vida ali, de algum cantor como esse, a música sertaneja. Nós estamos em Goiás, né, um celeiro da música sertaneja, e aí a gente sabe que de vez em quando ali a gente meio que não gosta, é pego, né, é uma música no rádio, é um vizinho, é um colega que está ouvindo, nós estamos sempre aí sendo impactados com a música sertaneja, que é uma tradição que é raiz no nosso país e também no nosso estado. Então a gente, mais uma vez, né, apesar de toda a brincadeira aqui, descontraída, a gente se solidariza com toda a família, os amigos, né, do Christian e também o Ralph, né, com certeza deve estar sofrendo muito com essa perda desse grande parceiro de muitos anos. Então agora o Rafael Mesquita fica com os nossos comentaristas de hoje, né, os nossos debatedores. Daqui a pouquinho então eu volto com mais informações aqui dentro do Mundo de Sua Casa. Rafael, é com você. É isso aí, Alex, 7 horas e 55 minutos em Goiânia. Hoje o Alex já apresentou nossos convidados aqui, o jornalista Josiel Menezes, aqui da Agência Brasil Central, também o advogado Júlio Meirelles, que estão aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente vem com os comentários, mandar um abraço para a nossa audiência qualificada, que já está nos acompanhando. O Gustavo Pereira no setor Bueno, o Matheus Gouveia Moraes no Parque das Laranjeiras, a Maria Conceição já está mandando mensagem aqui, a Lucimar, o Antônio Tássio, o Toninho também ligados conosco através do nosso canal no YouTube. Vamos à primeira notícia. Depois de percorrer cidades do interior goiano para lançar candidaturas do PL a prefeituras, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou em Goiânia o nome de Fred Rodrigues para candidato a prefeito da capital. A reportagem é da Brunelli Portela com imagens do Isaildo Santos. Em Goiânia, Bolsonaro esteve na região da 44. Apoiadores e políticos como o senador Wilder Moraes e o deputado federal Gustavo Gayer também estiveram presentes. Durante o discurso, Bolsonaro anunciou Fred Rodrigues como novo pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PL. Esse é o primeiro evento do ex-presidente com um candidato do partido. Que é o nosso deputado Fred Rodrigues. E uma salva de palmas para o nosso pré-candidato.
O deputado federal Gustavo Gayer, que era o suposto pré-candidato, agora vai se dedicar à oposição do governo Lula na Câmara dos Deputados. O que eu mais escuto, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui agora que já falaram isso para mim. Se você for candidato, eu voto, mas eu prefiro você em Brasília. Fred Rodrigues, em seu discurso, agradeceu o apoio de Bolsonaro. E a gente enxerga desse homem aqui, não um homem, não um candidato, não um político, mas um sentimento. O sentimento de que esse Brasil pode voltar a dar certo. Olha o tamanho da responsabilidade, não só minha. Estamos na capital mais bolsonarista do Brasil. Políticos do PL falaram da visita do ex-presidente a Goiás. O senhor tirar 3 dias para andar aqui no estado de Goiás, para levar o nome dos nossos pré-candidatos do PL em cada canto do estado de Goiás. Nós temos em Goiás 246 municípios. O PL vai ter candidato a prefeito em 115 cidades. Estou com o presidente Bolsonaro desde segunda-feira por Goiás. Foi maravilhoso lá em Rio Verde, Jataí. Passamos também em Guapó, passamos em várias cidades e a recepção foi excepcional. Aparecida ontem também. Tá aí, a visita de Bolsonaro movimentou a política não só goiana como nacional, Josiel Menezes, e surpreendeu algumas pessoas, outras já desconfiavam que isso poderia acontecer, é que Gustavo Gayer não será mais o candidato do PL à Prefeitura de Goiânia. Na sua avaliação, Josiel, o que faz o Gustavo Gayer, que tinha chances reais de vencer aqui na capital, desistir da candidatura? Rafael, primeiro, essa visita do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado de Goiás realmente é uma visita muito forte, né? Passou por Jataí, passou também por Rio Verde, vem a Aparecida de Goiânia, no suporte ali ao professor Alcides, e depois em Goiânia, nessa mudança aí de pensamento com relação à disputa na capital. O Gustavo Gayer estava realmente bem à frente dos outros candidatos, tanto da Adriana Costa como também do Vanderlan, mas me parece que deve ter alguma estratégia com relação à divulgação aí do Fred Rodrigues. Talvez, né, a questão aí de inserir também nesse contexto aí, entre essa ligação que tem o governador Ronaldo Caiado como o ex-presidente Jair Bolsonaro, na questão do próprio Sandro Mabel e tudo mais. A gente, né, ainda não sabe diretamente como que vai ficar a junção dessa chapa, assim também como em Aparecida de Goiânia, né? Então, me parece que vai ser mais uma questão estratégica partidária, né, nesse sentido. Nome bom também para Goiânia, é um nome que já mostrou que tem poder, porque foi eleito deputado estadual, né, mas houve um problema com relação a contas, né, partidárias aí, e acabou então perdendo o seu mandato. Mas é um nome que entra no mesmo patamar aí da questão da Adriana Costa, também do Vanderlan, do próprio Sandro Mabel, né? E abaixo, claro, do Gustavo Gayer, que para mim era o favorito para ganhar a Prefeitura de Goiânia. E aí, José, dentro do que você falou, existem entendimentos diferentes com relação à elegibilidade ou não do Fred Rodrigues. Ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em virtude da não apresentação da prestação de contas relativas às eleições de 2020, quando concorreu a vereador de Goiânia. Então, advogados eleitorais, alguns entendem que ele pode se candidatar nessas eleições a prefeito de Goiânia, outros não. E aí, dentro disso também, eu queria que o Júlio Meirelles analisasse essa questão do PL, a mudança, né, de pré-candidato, agora Fred Rodrigues, e existe até alguns analistas, até a jornalista Fabiana Pucinelli do Jornal Popular fez uma análise com relação a isso, que pode ser que o PL recue novamente e que Fred Rodrigues não saia candidato. Essa candidatura de Fred Rodrigues, você vê ela como sólida, Júlio Meirelles, até pelos problemas que ele pode ter juridicamente? Olha, Rafael, é certo que, ao que a gente viu inicialmente, há vamos dizer assim, uma dúvida em relação à situação do Fred Rodrigues. Na verdade, não há dúvida em relação à interpretação do cenário, a interpretação da lei em relação ao Fred Rodrigues.
todo candidato ele precisa de prestar contas, né, depois de sua campanha. Quando você não presta essas contas, ou quando você tem, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, declarada que as suas contas não foram prestadas, você fica durante o período ao qual você concorreu, ou seja, esses 4 anos, sem a sua certidão de quitação eleitoral. Então, o detalhe, o problema todo em relação a Fred Rodrigues é esse, né? Ele concorreu em 2020, não prestou contas ou a sentença declarou como contas não prestadas e durante esse período, ou seja, essa legislatura até 2024, ele não teria a certidão eleitoral, a quitação eleitoral. Resta saber se ele conseguiu anular essa sentença que declarou como não prestadas suas contas, para saber se ele vai conseguir o registro de candidatura. A legislação é essa, eu não sei como é que está o fato, o caso em torno de Fred Rodrigues. Com relação ao fato, né, de ele já não ser, aliás, o Gustavo Gayer não ser mais o candidato a prefeito, vejo com uma certa surpresa, né? Embora já na mídia já se falava isso, né? Nos bastidores já se falava que o Gustavo Gayer não seria candidato. Ele estava ali em pé de igualdade, né, com o Vanderlan, com a Adriana Corsi, e seria um player realmente forte nessas eleições. E agora talvez não veja com tanta força, não veja Fred Rodrigues com tanta força agora para disputar essas eleições, né? Resta saber se, de fato, essa decisão vai se manter até o fim, porque em eleições sabemos que até a última semana tudo pode mudar, né? Aí não digo em relação a candidaturas, e sim em relação ao calibre eleitoral de cada um dos competidores. Tem algumas participações aqui, o Fábio está participando conosco através do WhatsApp, ele acredita que a candidatura do Fred Rodrigues pode favorecer o Sandro Mabel. Eu penso que ele deve estar tendo essa ideia com relação principalmente a ou mesmo um apoio no primeiro turno, um recuo do PL, ou um eventual segundo turno, um apoio, né, os dois se juntarem, que eu acredito que isso possa realmente acontecer se viermos a ter segundo turno aqui na cidade de Goiânia. Existe outra possibilidade aí, Rafael. Existe uma possibilidade que poucos estão falando, né, dessa junção aí, Bolsonaro e também Ronaldo Caiado, e sair uma chapa com Sandro Mabel e Fred Rodrigues. Olha que seria uma chapa bem forte, né, e que indicaria aí já um ganho maior politicamente com relação às eleições. O nosso diretor de teleradiodifusão aqui, o Rafael Vasconcelos, mandou uma mensagem mostrando aqui que existe um documento de quitação eleitoral. Nós vamos mostrar esse documento, inclusive, do pré-candidato anunciado pelo PL, o Fred Rodrigues. É um documento expedido, então, pela Justiça Eleitoral, que diz que certifica que, de acordo com os assentamentos do cadastro eleitoral e com o que dispõe a resolução do TSE, o eleitor, Fred Rodrigues, abaixo qualificado, está quite com a Justiça Eleitoral na presente data. É um documento aí emitido, então, pela Justiça Eleitoral no dia 19 de junho deste ano. Então, a Justiça Eleitoral se manifestando com relação a isso. Eu acredito que deve haver questionamentos jurídicos por parte, principalmente de partidos aí que se opõem, né, ao PL. Vamos ver o que a Justiça vai decidir com relação a isso. Com essa certidão, eu creio que não haverá questionamentos jurídicos, não. Basta ele ter elegibilidade. É condição, né, de elegibilidade. E com a certidão está comprovado que não existe, então, qualquer mácula em relação à sua prestação de contas. Foi o que eu disse. Eu não conheço o caso em específico. Se ele conseguiu, por exemplo, desconstituir, foi o que eu falei na minha manifestação passada, desconstituir a decisão que declarou como não prestada as contas dele, acabou, ele consegue a elegibilidade, a condição de elegibilidade necessária para ele registrar a candidatura. Sendo assim, acho que então o questionamento sobre a candidatura dele fica mais no campo político, né? Vai ser só esse barulho, né? Só essas discussões, porque eu duvido muito que algum partido, algum candidato vá impugnar o registro da candidatura dele, mesmo tendo
em mãos a certidão de quitação eleitoral. Aí é má-fé, diga-se de passagem, e com uma impugnação de registro de candidatura dessa, aquele que o fez pode até ser multado pela Justiça Eleitoral. Ele está vendo ali, porque se tivesse problema na prestação de contas, e eu estou me valendo da certidão que foi apresentada agora, do dia 19 de junho, uma certidão que fala que ele está quite. Porque se ele tivesse problema com a prestação de contas, nessa certidão sairia que ele teria problema com relação à certidão de contas. Então, a matéria está superada. O Toninho, que participa com a gente no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube, está dizendo que o Gustavo Gayer, vamos ver aqui, ele fala que Gustavo Gayer é muito inteligente, deixar essa bomba que é Goiânia para outros. A Lília está falando aqui da visita do Bolsonaro a Goiânia e disse que ela prefere o Gayer em Brasília do que aqui na capital. Mais uma participação aqui, é um internauta identificado como Iamalocos, disse que um abraço do interior paulista para a linda Goiânia, um abraço para você também. A Maria Conceição está dizendo que o Gustavo Gayer sonhava em ser prefeito, que tristeza. E aí as participações aqui, o Fabrício também participando, dizendo que parabéns ao Gayer, que provavelmente na avaliação dele deve ser candidato ao Senado. Opinião, então, do Fabrício, possibilidades aí sendo levantadas pelos nossos Rafael, internautas. Inclusive, a Lília, eu concordo com a opinião da Lília, porque, veja bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele precisa de voz forte lá em Brasília, né, combatente com relação às ideias do conservadorismo. E o Gustavo Gayer faz muito bem isso e trabalha muito bem a questão das redes sociais. Talvez, retirando ele de Brasília, seria uma perda aí para esse pensamento, né? E eu acho que, em contrapartida, o nome do Fred Rodrigues realmente vai começar a despontar a partir do momento que está lançada aí a pré-candidatura. Vamos ver aí nos próximos 15 dias como que fica a questão de pesquisas eleitorais. O documento, quem está acompanhando na TV Brasil Central e no canal da TBC no YouTube, já está na tela, o documento aí de certidão de quitação eleitoral, né, do Fred Rodrigues, aquele documento que eu citei agora há pouco, está na tela aí, para os nossos telespectadores e internautas acompanharem. São 8h09 em Goiânia. Mandando um abraço também para Débora Orcida, que é servidora aqui da Agência Brasil Central. Ela está dizendo que está ligada aqui no programa. Um abraço aqui para você, Rafael Mesquita, e para Josiel Menezes. Grande abraço também, Débora Orcida. A Débora é um carinho, viu? Vou te falar. Ela é realmente uma pessoa do bem, uma pessoa, né, bem centrada e está sempre, né, claro, ajudando a ABC, a TV Brasil Central, a Rádio Brasil Central, a melhorar ainda mais a qualidade da nossa programação. Vamos seguir com os assuntos nacionais. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou apoio ao PL anti-aborto. Bolsonaro que criticou a deturpação do PL pela esquerda e afirmou que, apesar de respeitar a lei vigente sobre aborto, ele pessoalmente defende a vida desde a concepção. E o pastor Silas Malafaia afirmou que o presidente Lula e a esquerda protegem estupradores. Vamos ouvir. Quem protege o estuprador? Lula, o PT, a esquerda e o PRO. Em 2005, o ministro Humberto Costa da Saúde do governo Lula baixou uma norma técnica onde a mulher não precisa dizer ou denunciar o estuprador com registro policial. Qual é a questão? Não, é para proteger a mulher, porque a mulher ser constrangida. Se tem um criminoso, quer dizer então que ele vai continuar estuprando? Se não há denúncia, ele vai continuar estuprando? E o Silas Malafaia, ele destacou ainda que a decisão sobre a viabilidade do aborto foi do Conselho Federal de Medicina, não de religiosos, e criticou a desvalorização dessa instituição em favor de ideologias de esquerda e pró-aborto. Vamos ouvir. Conselho Federal de Medicina, que baixou uma norma. Por quê? Porque 5 meses e meio em diante, o pequeno bebê está pronto para a vida. E só tem 2 maneiras de abortar, o que é escondido para enganar a sociedade. Uma por assistolia, que é um método tão cruel que é proibido usar em animais, eutanásia e pena de morte. E outro, fazer uma cesárea, tirar o bebê vivo e matar ele vivo fora do útero. Será que não é melhor doar? Júlio Meirelles
houve deturpação do projeto de lei anti-aborto pela esquerda, conforme afirmou o Bolsonaro, e o presidente Lula e a esquerda protegem estupradores, como disse Silas Malafaia? Bom, a questão é muito polêmica, né? E já há muito tempo a gente percebe o quanto é dividido, o país tem opiniões diferentes em relação a esse tema. O que se percebe é uma guerra de narrativas também, né? Com relação ao Silas Malafaia, vou ser muito sincero, com todo respeito, eu não costumo dar muito, vamos dizer assim, crédito para muitas coisas que ele fala. O que se tem em mente é que eu penso que o campo religioso vem cada vez mais tomando conta de pautas importantes que temos no país. O aborto é uma delas, né? Não acho que a deturpação por parte de esquerda, acho que por parte da direita há um trabalho de cunho religioso, né? Uma pauta de costumes, o que não deveria ser levado em consideração. Eu acho que o aspecto médico e a mulher em primeiro lugar deve se ouvir. Então, eu acho que essa pauta é uma pauta que foi colocada e está tramitando de forma até urgente, mas eu acho que isso não pode ser assim, não. Eu acho que isso tem que ser discutido. Chegou a hora, sim, de se discutir, né, alguns assuntos que temos no país. Eles estão surgindo agora com mais força e chegou-se o momento de discutir sobre a legalização ou não da maconha, sobre o aborto. Agora são pautas que chegaram e que não vão sair, mas elas têm que ser discutidas com calma e com a sociedade, né? Então, levando-se em conta aspectos médicos, principalmente, e a palavra da mulher, questão de humanidade. A mulher deve falar, deve ser ouvida, nesse caso do aborto. Josiel Menezes criticar um projeto de lei que defende uma pena maior para a mulher estuprada do que para o estuprador é proteger o estuprador? Rafael, o problema é que o ponto não é esse. O ponto não é a questão de pena, o ponto não é a questão do direito da mulher, o ponto é a questão da vida. É por isso que essa discussão toda dessa maneira. O ponto é a questão da vida. Veja bem, Conselho Federal de Medicina, ciência, né, apontando que não é bom, não é saudável essa questão de se promover o aborto a partir de 22 semanas, ou seja, 5 meses, onde a criança já está praticamente toda formada e em condição, inclusive, de viver fora do útero da mãe. Trata-se disso, da questão da vida, né? Da questão da vida. Aí vem a discussão de todas as maneiras e a fala, por exemplo, do Silas Malafaia com relação a isso é porque, na verdade, dá a entender isso, de que você aprovando, ou seja, querendo também essa questão do aborto aí, você pode inserir nessa questão que ele falou. Se não houver uma denúncia, né? Não houver uma denúncia de estupro e tudo mais, é possível que o estuprador fique escondido. É sobre isso que ele quis falar, principalmente se for algum parente, algum conhecido, né, próximo ali da família, e que a família não queira fazer essa denúncia. É preciso fazer a denúncia. E essa denúncia sendo feita, quanto mais cedo possível, é possível a mulher abortar sem precisar esperar tanto tempo. Mas essa denúncia às vezes não é feita, José, porque o estuprador é de dentro de casa, é da própria família, muitas vezes. Mas tem que fazer. Mas como que vai fazer, José? O pai vai denunciar ele mesmo? A filha vai denunciar o pai? Denunciar. Eu acho que tem que denunciar. A mãe tem que ajudar a denunciar, tem muita conivência, né, nessa situação. A filha também tem que ser incentivada a denunciar, a sociedade tem que ser incentivada a denunciar. É preciso que se denuncie, senão não chega a lugar nenhum. Porque, como você falou, a maioria de casos de estupro, as pessoas estão inseridas ali no convívio familiar. Pode ser padrasto, pai, tio e tudo mais, né? Então, é preciso que isso seja bem colocado. E tem outros mecanismos que possam ser feitos aí, né? Ou seja, emendas para que possa diminuir a pena, por exemplo, da pessoa prejudicada, ou seja, a própria mãe,
né, que foi prejudicada aí, já que ela se engravidou depois do estupro, ela realmente a pena, eu sou contra essa pena. Eu acho que teria que ter outros mecanismos. A pena maior teria que ser para o médico que fez, né, esse aborto. Ou seja, para a pessoa que fez, que praticou o aborto, porque a mãe sozinha, para ela praticar o aborto, é uma coisa mais complicada, mais difícil, né? Então é nesse sentido, eu acho que está distorcendo um pouco essa questão, essa discussão em si. Vida, eu sempre sou a favor. Eu acho que preservar a vida e tem outros mecanismos que possam ser feitos. Josiel falou de ciência porque o Conselho Federal de Medicina, ele se manifestou contrário à sistolia fetal depois da 22ª semana de gestação. E a gente vai explicar aqui. A sistolia fetal é um procedimento médico que consiste na injeção de produtos químicos no feto para evitar que nasça com sinais de vida. Após a injeção, ele é retirado do útero da mulher. E o Josiel falou em ciência, respaldado no que disse o Conselho Federal de Medicina. Mas trata-se, a sistolia fetal, Josiel, trata-se de um procedimento respaldado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em gestações superiores a 20 semanas. Também é apoiado por protocolos internacionais como uma prática de assistência à mulher em casos de aborto legal, como é essa situação que a gente está discutindo, então. A sistolia evita que o feto seja expulso com sinais de vida, prevenindo o desgaste emocional dos pacientes e médicos. Pois é, mas aplicar a sistolia, né, num bebê de 5 meses, ele tem condições, inclusive, de sobreviver fora do útero. Eu disse aqui, nesse sentido é que o Conselho aplicou aí o pensamento dele, ou seja, é possível fazer um parto e fazer a doação dessa criança. Aliás, a fila de adoção no Brasil ela é muito grande, é muito difícil, facilita a questão da adoção e eu acho que seria uma solução muito melhor do que você praticar um homicídio, né, de um bebê. É o que eu falei, né, José? Tem que se pensar na mulher também, né? Imagina uma mulher gerar, né, um bebê que é fruto do estupro. Pensar, acho que num balaio onde os direitos constitucionais devem ser amoldados, deve entrar e, como disse, ser prioridade a opinião da mulher. Você está pensando num feto, é claro. Pensando na vida, né? Numa vida, né, que está dentro da barriga. E quem está gerando aquela vida? Pois é, doutor Júlio. Você pensa nas questões emocionais daquela pessoa. A pessoa foi estuprada, Josiel. Não, justamente isso que eu quero passar. E aí ela vai ter que gerar, de forma obrigada, para não cometer um crime, vai ter que gerar aquela criança, fruto de um estupro, de um crime. Mas vamos pensar para o outro lado. A mulher já foi agredida. Eu ouvi o outro lado. Mas... ela foi agredida, foi estuprada, já está numa situação psicológica realmente muito ruim, aí ela vai ter que carregar a carga psicológica ainda de ter matado um bebê. Se for isso é muito mais complicado. Bom, é porque você não está na pele de uma mulher, tá? Aí não, fica fácil, é óbvio, assim, mas me parece óbvio. O Pedrinho participa conosco aqui no nosso canal no YouTube, está dizendo, é sério que vão passar pano para esse projeto de estupro? Esse projeto de lei não tem pé nem cabeça, punir a vítima novamente. Tem uma participação aqui também da Diva, ela tem opinião contrária. Ela disse que preservação de vida de bebês no ventre materno é pauta religiosa ou de direitos humanos? Está aí questionando a Diva. Tem mais uma participação aqui, o Edivaldo Santos, dizendo que concorda com o pastor Silas Malafaia, e isso não é ataque, é fato. O Fabrício dizendo que, comprovada a denúncia, seja quem for, pai, irmãos, tios, vão ser presos. E complementa aqui que nem animais são sacrificados dessa forma. O Marcelo já questiona, ele fala aqui que os traumas emocionais não serão amenizados pelo aborto. Está aí o Marcelo de Carvalho participando conosco. Percebe-se que é uma pauta realmente muito polêmica, né? E que, por isso, é que tem que ser discutida com mais tempo, com mais vagar, e para se achar o melhor caminho, né? Tem algumas outras, mas essa talvez seja a mais polêmica. 8h21 em Goiânia, vamos seguir com os assuntos. Outra questão polêmica é a relação do governo federal com o presidente do Banco Central. A bancada do PT na Câmara ingressou com uma ação popular contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ação diz
que a ação diz que ele está se articulando politicamente e que isso prejudicaria a imparcialidade necessária para dirigir a instituição. O pedido assinado por mais de 50 deputados pede que a Justiça impeça Campos Neto de manifestar apoio político enquanto ocupa a presidência do Banco Central. Essa movimentação poderia beneficiar determinados segmentos políticos ou grupos econômicos em vez do interesse público e social. A ação cita reportagens publicadas na imprensa que apontam a intenção de Campos Neto de se tornar ministro da Fazenda em uma eventual presidência de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Tarcísio, por sua vez, comentou brevemente nesta quarta-feira as falas do presidente. Questionado, o governador afirmou que Lula pode citá-lo à vontade, mas que está viajando ao colocá-lo como um adversário nas eleições gerais de 2026. A gente ainda vai continuar falando, então, sobre essa questão do Banco Central, é que o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nessa quarta-feira manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. A decisão foi unânime. Todos os diretores do Copom e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votaram para manter a Selic no atual patamar. Todos os 4 diretores indicados por Lula votaram de forma diferente do que pensa o presidente, no que nos últimos dias subiu o tom contra o Banco Central e defendeu o corte nos juros. A decisão desta quarta-feira representa o fim de um ciclo de cortes da taxa básica de juros que começou a recuar em agosto de 2023. Nesse período, foram 7 quedas seguidas. A Selic estava em 13,75% ao ano no começo do ciclo. Josiel Menezes, vamos lá. São 2 assuntos, então, para a gente debater dentro dessa questão do Banco Central. Primeiro, se há ou não atuação política de Campos Neto. Ele, Josiel, foi recebido por Tarcísio de Freitas lá no Palácio em São Paulo. O Campos Neto, que já tem polêmicas envolvendo a atuação dele, foi votar na época das eleições com a camisa amarela, disse que não tinha nada a ver com o presidente Bolsonaro. Ele pertencia a um grupo de WhatsApp só formado por ministros do então ex-presidente Bolsonaro. E aí, durante esse encontro lá em São Paulo com Tarcísio de Freitas, o que se comenta é que ele se ofereceu para ser um ministro da Fazenda num possível governo de Tarcísio de Freitas na presidência da República. Você concorda ou não que há atuação política do Roberto Campos Neto dentro do Banco Central? Não há atuação política dentro do Banco Central. A prova disso foi a questão da votação aí do grupo para a questão da Selic, ou seja, manter inclusive os 10,5%, né? E foi por unanimidade. Essa votação foi por unanimidade, ou seja, até as pessoas que foram colocadas no Banco Central pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva votaram então, ou seja, 9 votos a 0. Falar que é questão política, sendo que não houve qualquer divergência de pensamento dentro do Banco Central, é ficar jogando para a plateia, ou seja, querendo desviar o foco aí da falta de capacidade do governo, de não só a questão de regularizar as contas públicas, mas também da questão política. É nesse sentido. O Campos Neto foi nessa reunião com o Tarcísio, ele estava sendo homenageado ali por empresários, né? Então, quer dizer, houve uma confraternização que acabou gerando tudo isso. Agora, o presidente Lula está muito preocupado com a questão econômica do Brasil, porque ele, inclusive, essa semana ficou surpreso aí com a questão da queda, né, da receita, da arrecadação, da maneira que foi colocada aí. Então, ele está sabendo que o mercado está apertando o Haddad e que ele tem que desviar o foco. É nesse sentido, porque o Tarcísio não saiu da boca dele falar que o Campos Neto seria o ministro dele num possível governo. O Tarcísio se ofereceu. Tarcísio não, o Roberto Campos Neto se ofereceu. Mas o Tarcísio não falou isso. E o Lula disse que o Tarcísio fez o convite. Não houve o convite, né? Agora, o Tarcísio... Saiu na Folha, saiu um monte de veículos. Saiu, mas eu quero ouvir da boca dele. O Campos Neto falando assim, ó, eu me ofereço para ser, então, o ministro da Fazenda do Tarcísio de Freitas. Não teve isso. Você só acredita vendo, José? Só acredito vendo, igual São Tomé.
Júlio Meirelles, muito se fala na questão da independência do Banco Central, mas se critica ao mesmo tempo a postura de Roberto Campos Neto à frente do banco. Você acredita que ele tem uma postura política à frente aí do Banco Central do Brasil? Olha, eu acho que é um certo exagero nesse ponto, né? Eu acho que ele é um técnico, ele já mostrou em algumas oportunidades, pelo menos as que eu tive acesso, que ele conhece bastante do assunto, né? Ele é bastante cauteloso a adotar medidas. É certo que o presidente gostaria que fosse diferente, o presidente Lula, né? Que ele fosse mais arrojado, mas a questão é técnica, ela tem que seguir, sim, alguns parâmetros. Muito se aguardava, né, com uma certa ansiedade, essa nova reunião, essa reunião que aconteceu ontem. Já se esperava que não haveria esse corte ou um fim de um ciclo, né, que agora parece que nós vamos ter que conviver durante algum tempo agora com esse percentual. E o que se esperava era ali ver como é que seria esse embate, né? Porque podemos observar que até mesmo dentro do Banco Central há essa polarização, há essa discussão entre uma turma e outra, né? O certo é que foi unânime, né? Agora temos que acompanhar ainda durante um período para ver como é que vai ser esse fim desse ciclo, né? Mas em relação ao Campos Neto, é claro que diante em decorrência do cargo que ele ocupa, ele deveria ser, vamos dizer assim, né, mais cuidadoso, mais cauteloso com as suas predileções pessoais, né? Já existiu esse fato, esse incidente, ou esse fato, melhor dizendo, voltando à expressão que havia colocado, havia existido esse fato dele ter ido, né, com a camisa que representava à época, né, esse movimento bolsonarista, e agora, né, esse encontro com o governador do estado de São Paulo. Poderia ter sido evitado, mas ele tem o lado pessoal dele também, que ele pode se encontrar com as pessoas. Ele está proibido, no caso, de fazer política partidária de forma ostensiva. Agora, conversar, lamentavelmente, ninguém pode... Aliás, felizmente, ninguém é proibido de conversar com outras pessoas. Queria registrar só uma informação aqui, que com a manutenção da taxa Selic de 10,5%, o Brasil se consolida na segunda posição do ranking de países com as maiores taxas reais do mundo, que é a taxa descontada da inflação. O país, com juros reais de 6,79% ao ano, fica atrás apenas da Rússia, primeira colocada, com taxa de 8,91% ao ano. Esses são os dados aqui, as informações sobre este assunto. E a gente tem comentários, participação do Marcelo de Carvalho. Ele disse que enquanto não houver sinalização de equilíbrio de gastos para a regularização das contas públicas, nada de baixar juros. Então está concordando aqui com a manutenção dos juros por parte do Banco Central. O Toninho está dizendo que se Lula estivesse realmente preocupado com a situação econômica do Brasil, não teria limpado as contas da poupança do governo anterior. Participação da Lília, também sempre ligada aqui conosco. Participe, a gente está ao vivo no canal da TV Brasil Central no YouTube e você pode participar através do canal da TBC, no nosso chat, ou pelo WhatsApp, que é o 99109-5099. Vamos a um próximo assunto aqui para os nossos comentaristas participarem. Vamos falar a respeito da legalização de jogos de azar no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de legalizar jogos de azar no Brasil, incluindo bingo, o jogo do bicho e cassinos. O projeto estabelece regras, mecanismos de fiscalização, controle e tributação para casas de aposta e prêmios, além de direitos para os jogadores. A proposta, já aprovada pela Câmara em 2022, enfrentou resistência de parlamentares conservadores e movimentos sociais, levando a adiamentos na discussão. A proposta encerra uma proibição de quase 80 anos, estabelecida em 1946. A operação dos jogos deve seguir critérios como capital mínimo de empresa e origem lícita dos recursos, sendo permitida apenas para empresas com sede no Brasil em locais autorizados.
Vamos lá, comentários rápidos sobre este assunto. Doutor Júlio Meirelles, o senhor acredita que os jogos de azar têm que ser liberados no Brasil? É uma forma, inclusive, do governo que precisa arrecadar mais um pouquinho? Sem dúvida, não tem a menor dúvida. Isso já é permitido em vários outros lugares. Acho que isso só traz renda e riqueza para o país. E, óbvio, uma regulamentação, né, uma regulação bastante rígida, né, com bastante critérios, para não se permitir, né, lavagem de dinheiro, para não se permitir organizações criminosas trabalhando nesse novo ramo, nessa atividade. Então, desde que feito de forma bastante consciente, bastante responsável, é algo que já poderia ter sido feito há muito tempo. É dinheiro para o país. Eu me pergunto, Josiel, a gente tem hoje tantos jogos de azar aí pela internet. Pessoal, que a gente quiser jogar aqui agora um joguinho de azar aqui, pode jogar pela internet, baixa um aplicativo, joga um jogo. E aí as pessoas ainda falando, se cassino, jogo do bicho vai ser liberado ou não aqui no país. A gente não parou no tempo um pouquinho não, José? Parou no tempo há muito tempo, viu? Eu sempre fui a favor da regularização, né? Por quê? Porque é receitas para o país. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou, né, inserir isso em pauta, não conseguiu, ficou travado, porque na época a oposição, que era feita aí não só pelo PT, mas PCdoB e também o pessoal, acabou questionando a situação, dizendo que o mais pobre ia gastar dinheiro à toa e tudo mais. O mais pobre não joga em cassino, não, você pode ter certeza, viu? É claro, né, que tem que ser uma legislação, como o doutor Júlio disse, bem colocada, uma legislação que não vai prejudicar o cidadão, mas eu sou a favor, porque se você atravessa lá em Foz do Iguaçu, você atravessa lá para o lado da Argentina, você vai lá e joga no cassino, tem cassino lá no shopping e tudo mais. Então, quer dizer, muitas pessoas que moram ali, né, naquela região, acaba indo para a Argentina simplesmente para jogar. Eu tive lá, eu constatei isso quando estava fazendo uma visita àquela região, né? Então, assim, regularizar, ou seja, vem mais de 6 bilhões, me parece, aí, de receitas para o governo. O governo está precisando arrecadar, o ponto é esse, joga quem quer. Ninguém é obrigado a jogar, joga quem quer e é recurso para o governo. Agora, é preciso ficar de olho na questão aí do desvio de recursos, da questão aí do tráfico de drogas entrar, ser inserida, da lavagem de dinheiro, tudo isso aí é preciso o governo ficar de olho, colocar os órgãos de fiscalização em cima de tudo isso, porque dinheiro vem, viu? Tchau, Josiel. Dá uns conselhos pro Tadeu não frangar daquele jeito igual ele fez ontem contra o Santos. Rapaz, que decepção. Nosso grande herói Tadeu, né? Como pode, né? Uma falha como aquela, uma jogada simples de dar um murro na bola para ela sair da área, ele acabou jogando para dentro do gol. E olha só, ninguém encostou nele não, viu? Citaram aí, alguém encostou no Tadeu. Não, ali foi frango mesmo. Tchau, Júlio Meirelles. Uma honra estar aqui novamente com você nessa bancada do Mundo em Sua Casa. A honra é minha, meu amigo. Um abraço a você, um abraço ao Josiel, ao Alex, a todos os ouvintes, aos telespectadores. E, de fato, viu, Josiel? Aquele frango faz tempo que eu não vejo igual, viu? O goleiro Tadeu, que é um grande goleiro, diga-se de passagem, né? Um dos melhores do Brasil. Ele falhou ontem, falhou feio. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. E diziam que o Corinthians estava interessado nele, agora acho difícil, viu? Depois desse jogo de ontem. Mas o Corinthians, do jeito que ele está, ele vai ficar interessado em A torcida qualquer do Santos tá ontem, viu? A torcida do Santos passou o segundo tempo, depois que ele entregou o gol, gritando Tadeu, Tadeu toda vida. Mas eu acho que o Corinthians fecha agora, no meio do ano, aí no máximo, pro final do ano, vai fechar a Série B, acho que fecha as portas do clube. Daqui a pouco tem as notícias do esporte aqui no Mundo em Sua Casa. Eu volto com você, Alex. Segue o Mundo em Sua Casa até as 9 horas da manhã. Grande abraço. Grande abraço, Rafael Mesquita. Um grande abraço também aos nossos comentaristas de hoje, debatedores. José Menezes, seja sempre muito bem-vindo também. O doutor Júlio